Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tava com saudade de aparecer aqui, botar esse rostinho lindo de frente pra câmera e bater um papo com vocês. Eu quero começar esse vídeo pedindo pra você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. É rapidinho, é só apertar no botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreve, já curte esse vídeo pra você estar me ajudando, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Eu sei que eu tô no início, né? Mas se você curtir esse vídeo, você vai me ajudar muito a esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Não esquece de se inscrever e de curtir, porque eu acompanho, né, os números, e os vídeos têm altos números de visualizações, só que as curtidas e inscritos as pessoas esquecem. Eu entendo, porque eu também às vezes estou assistindo um vídeo no YouTube e eu esqueço de curtir aquele vídeo. Então já quero começar esse vídeo pedindo para você se inscrever. Não se esquece, se inscreve aqui rapidinho. Isso, já curte esse vídeo agora no início, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para sua vida e para a vida de alguém que você conhece, com certeza. Bom, dito isso, o tema do vídeo de hoje eu coloquei como tema do luto à vida, porque é algo... foi bem assim mesmo que aconteceu. Bom, há umas 2 semanas atrás, o Espírito Santo me trouxe um versículo, né? Eu tinha acabado de acordar e me veio esse versículo em mente. Tudo é possível ao que crê. E aí eu fiquei orando, né, em espírito, pedindo para Deus que Ele falasse comigo o que aquele versículo queria dizer, né? Que o Senhor estava querendo falar comigo a respeito desse versículo. E aí Ele me direcionou a estar gravando um vídeo falando sobre fé, né, sobre a gente crer e que as coisas impossíveis, elas acontecem. E nada melhor do que eu falar do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida, né, do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida em relação a gerar uma vida, né, e algo assim que era impossível, mas eu vou deixar ao decorrer do vídeo, vocês vão entender melhor aonde a gente vai chegar. Fica comigo até o final do vídeo e a gente vai chegar num bom lugar. E aí eu falei, tá bom, Senhor, e falar sobre o quê, né? Porque o Senhor fez muitas coisas na minha vida. E aí Ele falou para eu ser algo específico, né, para eu falar sobre os abortos que eu tive, né? E aí aqui eu quero até me corrigir em relação ao primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal. Desde que eu gravei esse vídeo, que eu soltei ele aqui no canal, se você é novo aqui no canal, eu quero deixar, né? Vou deixar aqui embaixo o link do primeiro vídeo do canal. Vai lá, assista, né, os vídeos que tem, acho que tem 5 ou 6 vídeos. Dá uma maratonada aí nos vídeos pra você me conhecer melhor, se você tá chegando, se você é novo. Se inscreve aqui no canal. Vou enfatizar bastante nesse vídeo pra você se inscrever e pra você curtir. E eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. E desde que eu soltei esse vídeo, eu me senti incomodada. Só que eu já tinha soltado, já tinha gravado. Não tinha como eu regravar ou colocar em cima na edição. Me corrigir. Por quê? Nesse vídeo eu falei que eu era mãe da Ana Beatriz e do Luca. Só que não é verdade. Eu não sou mãe só da Ana e do Luca. Eu sou mãe de 2 anjos também, né? Antes da Ana, eu tive 2 gestações que não evoluíram, né? E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Nesse vídeo. Ai, Senhor, me ajuda. Então vamos lá. Né? Eu sou mãe de 4. Isso, eu sou mãe de 4, de 2 anjos e de 2 bênçãos, que é a Ana e o Luca. Como que tudo aconteceu? Né? Como assim, mãe de 4? E vou contar pra vocês lá do início, né? Algo assim que mexeu muito assim, né, comigo, com meu esposo, com a minha família também. E vamos lá. Bora! Bom, tudo começou quando eu casei, né? Até eu casar,
eu nunca tive planos assim, nunca fiz planos sobre a maternidade em si, sabe? Não era algo que enchia o meu coração, né? Como muitas mulheres têm esse desejo, né? Desde da adolescência e tal. Esse nunca foi meu alvo, assim, sabe? Eu queria, sim, casar, ter uma família, ter filhos, mas não era algo que eu almejava. E aí, em 2012, eu casei, né, com meu esposo. E meses depois, assim, a gente foi num culto de ação de graças no aniversário do filho da minha prima. E aí, quando a gente chegou lá, teve o culto, a palavra, e depois a gente ficou lá conversando e a missionária veio e... assim, a gente tava na rodinha, né? Tinha tava eu, meu esposo, mais algumas pessoas. E aí ela veio falando que Deus tinha dado algo pra ela poder me entregar. E aí ela falou que Deus mostrava pra ela, Deus me dando um presente. Um presente uma caixa muito bonita, um presente muito bonito. E aí ela falava que vinha descendo do céu, assim, eu tentava pegar, dessa forma que ela fazia, assim, sabe? E aí você tentava pegar, e aí no final eu embalava como se fosse uma criança. E naquele primeiro momento, como aquilo não era algo que ardia no meu coração, que tinha assim, sabe? Eu amei, recebi, mas deixei guardadinha lá num canto, né? Meu esposo, ele sempre gostou muito de criança. Não que eu não gostasse de criança, eu amava criança, mas não era um desejo meu. Agora o meu esposo já era algo que ardia bem no coração dele, né? E aí, depois daquilo, parece que começou a despertar dentro de mim, mas só que eu ainda não comecei a tentar, não planejei, nós não conversávamos sobre o assunto, né? Recebi, fiquei meio assim, foi porque não era algo que estava ali no meu coração, enfim. E aí foram passando alguns meses, anos na verdade, né? Dessa promessa, isso foi em 2012, acho que eu casei em 2012, dezembro de 2012. Aí passou 2013, acredito que tenha sido ali em 2013, finalzinho de 2013, não lembro muito bem. Mas acredito que essa promessa a gente recebeu em 2013. Não vou lembrar o mês certinho, mas foi em 2013. E aí passaram, né, alguns anos e nada. Até porque eu não tomava remédio, mas a gente se prevenia, né, e nada. E aí foram passando os anos, eu trabalhava numa empresa na qual eu gostava muito mesmo de trabalhar lá. E quando foi 2017, quer dizer, 4 anos depois, né, da promessa, eu trabalhava nessa empresa, aí aconteceram algumas coisas, começou a falar comigo algo, né, pediu para que eu abrisse mão desse meu emprego. E aí foi algo assim que eu posso trazer num outro vídeo também, um assunto assim bem forte, assim, de uma experiência bem forte e íntima com Deus. E aí que aconteceu que antes de eu sair, quando eu estava cumprindo o aviso nessa empresa, eu sempre fazia, né, preventivo. Meu preventivo anualmente sempre fiz, tudo normal. E aí eu tinha feito um preventivo naquele ano e a minha médica tinha saído de férias. E sabe como você fica com aquela coisa assim na cabeça? Meu Deus, sabe? Uma pulga atrás da orelha. Eu falei, não, tem que levar esse exame, né, pra médica ver o resultado e tal. E aquele negócio me incomodando e a médica não voltava de licença. Eu acho que ela tava grávida. E ela tirou uma licença. E aí eu nem tinha ido pegar o resultado. Aí eu liguei pro consultório e falei, e aí, o resultado do exame e tal. Ela falou, não, se a médica não te ligou é porque tá tudo normal. Aí um dia meu esposo foi lá na cidade, onde ficava o consultório. Aí meu esposo foi, pegou o resultado do exame pra mim. E aí eu já tinha marcado a consulta com uma outra médica, porque essa médica, essa doutora, ela é maravilhosa, mas só que ela ia demorar pra voltar e eu queria saber o resultado daquele exame porque eu tava cismada. Enfim, aí eu consegui marcar com uma outra médica também muito boa, excelente. E nem sei se ela vai assistir esse vídeo, né, mas é a doutora Almira Zoé, sei lá, a doutora Almira. Uma ótima ginecologista, obstetra. E aí eu marquei com ela, aí fui pra primeira consulta e levei o exame. Quando eu cheguei lá pra levar o resultado, né, do preventivo, a doutora Almira olhou o exame e falou, a doutora, né, aí falou o nome da doutora.
viu seu exame? Eu falei, então. Aí expliquei pra ela a situação toda, e aí ela falou assim, bom, nós temos né, seu exame deu uma alteraçãozinha aqui, deu um NIC1, até então aí ela falou assim, você sabe o que é o NIC1? Eu falei, não, é um pré-câncer no colo do útero. Aí eu falei assim, como assim, né? Aí ela foi me explicando os estágios, né, que a doença, né, poderia evoluir e tal, não sei o quê. Quando ela foi falando, sabe, parece que abriu um chão assim, embaixo de mim. E eu parecia que eu ia só me afundando ali naquele chão, e muito nervosa, eu tava sozinha ali, né, com ela. E ela falando, só ouvia a boca dela gesticulando, mas eu não tava ouvindo mais nada. Começou a me dar um desespero, um pânico, falando, meu Deus, como é que vai ser, né, porque a nossa mente é terrível. Não sei a sua, mas assim, a nossa mente vai pra um lugar que, Deus me livre, isso vai pior, né. E aí eu fiquei muito nervosa, e ela, calma, tem... E aí eu comecei a chorar na sala, né, com aquele diagnóstico que ela tinha acabado de me passar. E aí eu fiquei desesperada. E ela me acalmando, calma, a gente vai ver, tem um tratamento. E pode ser que não evolua, mas a maioria dos casos evolui pro NIC2, o 3, o 4 e o 5 é um estágio já, né, de metástase, né. Aí eu fiquei desesperada. Eu só queria sair daquela sala ali, encontrar meu esposo, minha mãe, meu pai, sabe, e chorar no colo deles. Aí, hoje eu rio, tá? Mas o negócio foi sério. Aí ela me explicou e tal, passou o procedimento que nós iríamos adotar, né? E nessa empresa, eu tava saindo, de detalhe, eu tava saindo dessa empresa. Nessa empresa eu tinha plano de saúde, né? Que muito bom, que cobria, né, as despesas e tudo. E aí eu estava saindo da empresa. E aí me deu um desespero ainda maior, né? E aí me falaram, conversa na empresa, só que Deus não permitiu, né? Se Deus falou que meu tempo ali já tinha acabado e eu estava nesse processo, já estava saindo, eu preferi confiar no Senhor. E aí eu saí daquele consultório, aí fui pro ponto de ônibus assim, até meio lesada, sabe? O Espírito Santo que foi me levando. E assim, só com vontade de chorar, mas segurando o choro. Aí mandei mensagem pro meu esposo, eu liguei na época, não sei. Aí expliquei pra ele o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o resultado do exame. E aí ele tentando me tranquilizar, sabe, pelo telefone, amor, vem pra cá pro meu serviço e tal. Aí eu peguei, desci no serviço dele, fui pra lá. E aí ele ali chorou comigo, orou por mim, sabe, declarou palavras sobre a minha vida. Mas eu ainda fiquei bastante mexida com isso. Aí depois disso a gente saiu do serviço dele, né, deu o horário dele, a gente foi pra casa, bem abatidos assim, aí fomos, conversamos com o nosso pastor, né, na época, o pastor Ivan, a pastora Camila, assim, não tenho palavras para agradecer, sou muito grata a todas as pessoas que Deus colocou na minha vida, sabe, todos os líderes que eu tive, em todos os momentos, cada um na sua particularidade, sabe, me auxiliou, sempre estiveram comigo, com o Thiago, em todas as fases, assim, abraçaram mesmo a nossa causa, oraram por nós, sabe, liberaram cura, e foi essencial. Nessa época, o pastor Ivan e a pastora Camila, né, estavam pastoreando a gente foi na casa deles, aí contamos o que estava acontecendo. O pastor Ivan, ele é enfermeiro, né, então, assim, bem ou mal, ele entendia, assim, do assunto. E aí eles oraram com a gente, sabe? E nos tranquilizaram ali naquele momento, pra gente crer que Deus é um Deus, né, do impossível, um Deus que cura. E aí a gente começou a se movimentar em fé em relação a isso, crendo na cura, né, que Deus podia curar e que Ele pode curar. E aí depois nós fomos, né, aí contei pra minha mãe, pro meu pai, minha irmã, né, assim, minha família, a família do Thiago, pra todo mundo entrar com a gente, assim, em oração. E todo mundo ficou bem sensibilizado, né, meus pais. E assim, todo mundo começou a orar, né, por nós, outras pessoas, amigos, assim, a gente, íntimos, né, que participavam e participam alguns da nossa vida até hoje. A gente compartilhou disso e nos ajudaram em oração. E aí eu fiz o procedimento que a médica passou. 3 meses depois eu tinha que refazer
esse preventivo para ver como é que estava, né, a doença, se estava evoluindo ou não. E aí sim, foram os 3 meses mais de aflições da minha vida. E aí eu fiquei assim, Senhor, eu quero. Aí começou a vir esse desejo em mim, né, de ser mãe. Aí eu quero tanto ser mãe, dar filho pro meu esposo, sabe, me permita viver esse sonho. Foi uma promessa, o Senhor fez uma promessa pra mim, sabe. E aí, sabe, minha oração era direcionada a isso, para que Deus me curasse, para que eu pudesse gerar, ter filhos, sabe. E aí foram os 3 meses mais longos da minha vida, esse período. E aí no dia que foi para poder ir lá para colher o preventivo de novo, e aí tinha que esperar, né, o prazo do preventivo ficar pronto. E no dia do resultado eu fui, peguei o resultado, eu tinha marcado a consulta para levar para médica. E aí fiquei aquele papelzinho em casa, eu falei, não vou abrir só lá na médica. E crendo, levando pra igreja, orando, sabe? Orando em casa, crendo, determinando a minha vitória, sabe? Minha cura ali. No dia que eu marquei a consulta, eu fui lá, levei o resultado pra médica. E ela olhou assim, aí ficou me olhando pro papel, e eu assim, sabe? Orando em espírito, mas fala doutora, sabe? E aí ela falou, Chayane, querida, nossa, a médica assim, um amor de pessoa, já assim, a senhorinha, né? Ela, Chayane, querida, não deu nada no seu resultado. Eu, glória a Deus, meu esposo estava comigo. Aí eu, glória a Deus, eu lembro que estava chovendo nesse dia. Minha irmã também estava, só que minha irmã ficou do lado de fora. E aí eu glorifiquei o Senhor, falei, Senhor, muito obrigada, sabe, por ter me curado. E aí ela falou assim, tem que agradecer mesmo, porque é muito difícil, né, ter esse resultado assim, né, uma porcentagem muito grande. E aí quando aí ela falou, mas daqui a 3 meses você vai ter que refazer esse exame. Aí eu falei, tá bom, doutora, aí pra poder ver, né. Aí 3 meses depois, aí ela falou que só depois de 3 preventivos que ela ia me liberar pra fazer a cada 6 meses. E aí depois de um tempo, anualmente, né, que geralmente o preventivo tem que se fazer anual. E aí 3 meses se passaram depois desse resultado positivo. Aí eu fui, refiz, aí levei o exame, aí nada. Mas aí eu acho que fiz mais umas 3 vezes assim a cada 3 meses, né. E aí o resultado só positivo, graças a Deus, não tinha dado mais nada, tava curada mesmo. O Senhor me curou e eu sou muito grata a Deus por essa cura, né. E aí agora eu faço o preventivo anual, né. Hoje em dia eu já faço anual. Aí aqui fica uma dica, né, um conselho para você, mulher, né, se cuidar, cuidar de você, cuidar do seu bem maior que é você mesma, porque se eu deixasse, sabe, não ligasse para fazer o preventivo, fizesse, né, esporadicamente, de repente quando fosse descobrir, já poderia estar avançado, né, ia dificultar o tratamento, né? Então quanto antes, qualquer doença que você descobre no início, é melhor. Então fica a dica aqui, meu conselho para você que é mulher, se cuide, se ame, vá ao ginecologista, né, ao clínico, aonde você estiver aqui, ó, o dermatologista, se cuide de você, para que você esteja bem para cuidar de outras pessoas, né? Então, vá ao ginecologista, cuide de você, mulher. Eu sempre fui muito cuidadosa nesse quesito, né? A minha mãe às vezes até fica procurando doença, mas não é, a gente precisa se cuidar, né? Então, se os médicos estão aí, disponíveis pra gente, né? Aqui na minha cidade, as pessoas reclamam bastante do SUS, mas eu, graças a Deus, não tenho o que reclamar, né? Nessa época eu usei o plano, né? E depois, quando eu saí da empresa, né, as outras consultas e preventivos eu paguei no meu bolso, mas o Senhor proveu todas as coisas. Amém? Então, começa aí a primeira bênção, né? Fui curada aí do câncer no colo do útero, pra glória de Deus. E aí, já tinha saído da empresa, né, já tinha vivenciado essa cura, experimentado, né, da graça de Deus sobre a minha vida. E o que aconteceu? Saí lá da empresa, eu saí da empresa março. Acho que foi em março que eu saí da empresa. Aí quando foi, acho que agosto, ou naquele mesmo ano, eu engravidei. Né, engravidei. E aí foi uma festa, assim, a gente ficou muito feliz. Eu, meu esposo, né, claro, nós ficamos muito felizes. E
Aí fizemos, né? Na época tinha muito aquelas. Na época, né? Até que tem muito tempo, não tem tanto tempo assim, né? Mas só que hoje as coisas modernizaram um pouco mais. E aí a gente fez caixinhas com chupetinha, rosa e azul. E aí a gente fez pra é surpresa, né? Pros nossos pais, pros nossos irmãos e tal, nossos avós. E aí a gente fez um vídeo, né? Gravando a reação deles, né? Na época foi assim, muito lindo, né? A gente fez com a minha filha e fizemos com todo mundo, né? Da nossa família, assim. E a gente estava muito feliz, todo mundo ficou muito feliz com a gente. E isso foi agosto, setembro. A gente pegou, descobriu e tal. Fizemos o exame, o beta de farmácia, né? Aquele teste rápido de farmácia. Depois fizemos o beta. Aí fomos ver fazer a ultrassom. Aí quando a gente fez a ultrassom, chegamos lá. Aí viu que tava um pouquinho de descolamento de placenta. A médica pediu pra ficar de repouso. E no saco gestacional, tinha o saco gestacional, só que não tinha nada dentro do saco gestacional. Como era a minha primeira gravidez, eu não entendia muito bem. Claro que eu já tinha acompanhado outras pessoas, né? Então eu sabia que ali dentro tinha que ter alguma coisa. A médica falou, bom, pode ser porque tá bem no início, bem no começo, e ainda não tá dando pra ver o embrião, né? E aí já começou o meu pânico, né? Porque a gente tem a expectativa de ir, já ouviu o coraçãozinho e tal. Aí ele falou, bom, vou passar um remedinho pra você, acho que é progesterona, não sei se esse é o nome, mas é o Trogestano. Vou passar esse remedinho pra você e você usa tantos dias, que eram 7 ou 15 dias, repouso, e aí você volta pra gente refazer a ultrassom. Aí fiz o procedimento todo, repouso total e tal. Aí voltei. Quando voltei lá, aí já tava me dando um pouquinho de sangramento. Aí eu até voltei um pouco antes do prazo, porque começou sangramento e gravidez, né? A gente já fica logo preocupada. Aí ele falou que era por causa do descolamento de placenta e tal. E aí continuar com o remédio, aí fez a ultrassom, nada de embrião dentro do saco gestacional. E o saco acho que estava um pouquinho afastado da parede do útero, eu acho. Acho que é isso, não sei. Enfim. Aí voltamos pra casa. E nada, né? Não evoluía a gravidez. Aí nisso, na primeira ultrassom que a gente fez, tava dando que eu tava de 4 para 5 semanas. Né? 4 para 5 semanas. E aí quando a gente voltou 15 dias depois, continuava de 4 para 5 semanas. E aí, quer dizer, a gravidez não estava evoluindo e o feto não estava dentro do saco gestacional. Aí aquilo pra mim, tipo assim, eu falei, nossa, tipo, não vai dar certo, né? E aí a gente ficou naquela bad que a gente fica. Porque não é fácil você ouvir isso, né? Você, qual a expectativa? Primeiro filho, vai dar tudo certo, né? E o médico, esse segundo médico já que a gente foi, já foi um pouco mais duro, assim, nas palavras, sabe? Foi muito duro nas palavras. E dessa segunda vez eu saí de lá sem esperança nenhuma. Aí vai, espera mais 15 dias e aí você volta. Só que antes de dar esses outros 15 dias, né, começou a me dar um sangramento muito grande, muito grande, muito grande. E aí minha mãe e o Thiago, né, meu esposo, foram comigo no hospital para poder ver, né, porque tava tendo muito sangramento, muita dor, uma cólica assim absurda, uma dor assim que atrás nas costas. E eu só chorava muito, pedindo muito pra Deus, Senhor, não deixa eu perder meu bebê, sabe? Aquilo já era um sonho pra mim. Parece assim, eu nunca quis, né? No momento que eu vi a impossibilidade de não poder gerar, né? Que foi quando eu tive o câncer, né? Aquilo já gerou em mim sabe? Aí eu falei, caramba, não vou poder ter, eu quero ter, sabe? Desejo. E aí quando eu descobri que eu tava grávida, aquilo pra mim, eu já me vi mãe, né? Já me via com meu bebê no colo. E assim, foi muito difícil, sabe? Foram momentos bem difíceis, tinha muita dor. No hospital, quando eu cheguei, assim, sabe? Tinha que esperar naquela sala de espera, ver as mulheres grávidas ali, sabe? Já indo pra ganhar. Aquilo me deixava muito aflita. E aí eu cheguei lá e o médico, você tá perdendo o bebê, você tá tendo um aborto.
Será que você não percebeu? Só faltou ele falar assim, sabe? Mas foi muito duro nas palavras também. E aí eu já chorando, sentindo muita dor. Minha mãe tentando me acalmar, coitada. Minha mãe foi forte demais comigo ali naquele momento. Tiago também. Toda a minha família, toda a nossa família, né? Foram muito fortes ali, dando força pra gente. E assim, foram momentos bem, bem difíceis, assim, que eu vi o cuidado de Deus com a minha vida também, né? E assim, ver o quanto a minha família, né? Nossa família, quando a gente é amado, né? Por Deus e pela nossa família. Minha mãe ficou ali comigo o tempo todo, aí tinha que me internar, né? Pra poder ver se expulsava aquele, né? Tudo aquilo, né? Ou se ia ser preciso fazer uma curetagem. Aí eu já sabia, né? Que eu tava tendo um aborto. Aí eu subi pra parte lá da maternidade. Aí eles me deixaram uma sala lá que as mulheres, né, que ficavam lá, que estavam pra poder ganhar. Gente, como isso foi difícil pra mim, sabe? Você tá numa sala cheia de mulheres ali, sabe, indo ganhar seus bebês e você sabendo que você tá perdendo o seu. Não é fácil. Não, algo assim que eu não desejo pra ninguém, porque só quem vive, quem passa, sabe o que é, sabe? Então, de repente, você que está vendo, assistindo esse vídeo, de repente você pode estar passando por esse momento, ter passado. Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos deixa aqui embaixo a sua experiência, a experiência de alguém, se puder ajudar uma mãe que está passando por isso nesse momento. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência, você pode compartilhar a sua também aqui embaixo nos comentários. E aí me deixaram ali naquela sala, aquelas mulheres de barrigão, coisa mais linda, né? E aí chamava uma, chamava a outra pra poder internar e me deixaram lá. E aí minha mãe não podia ficar comigo, né? Ela teve que voltar pra casa, o Thiago também. Nessa época não era lei, né? A mulher ter acompanhante. Hoje, né, graças a Deus, tem essa lei, né? Que a mulher, é obrigatória a mulher ter uma acompanhante, consulta, internações. Nessa época não era e eu tive que ficar lá sozinha, vivenciando tudo aquilo, sabe? E eu era muito... Eu sou melancólica, né? Mas naquela época eu acho que eu não sabia lidar com isso, não entendia muito bem. Então eu ficava chorando o tempo todo. E aí os médicos não iam me ver, eu sentindo muita dor, chamava a enfermeira. Na minha cabeça... E devido ao tratamento também que eles me davam, era como se eu tivesse provocado aquilo, sabe? E isso me deixava pior, sabe? Destruída por dentro, porque eles me tratavam como se eu tivesse causado aquilo. E aí cada mulher que saía de lá para poder, né, ganhar o seu bebê, eu não conseguia me alegrar. Olha só, né, como é que mexe com as nossas emoções, né? Eu não conseguia me alegrar com aquela mulher que estava indo, sabe, ter o seu filho, porque eu tinha perdido o meu. Eu tava revoltada, né? E aí o médico veio já de noite. Isso, eu internei, era tipo umas 2 da tarde, talvez. Eu acho que sim, umas 2 da tarde, 2, 3 horas da tarde. E o médico só foi me ver 11 horas da noite. 11, era antes de meia-noite, era 11 alguma coisa da noite. Eu fiquei esse tempo todo sem uma medicação, sentindo muita dor. E assim falava com as enfermeiras, pedia remédio, e elas não vou falar com o doutor, e não voltavam. E assim, o tratamento era terrível. Enfim. E aí o médico veio, colocou o remédio de qualquer jeito, sabe? Aquele remédio que é o expulsivo, né? Pra expulsar. Ai, não sei como é que fala, mas pra você tirar, né, o que ficou lá dentro. Porque já tava tendo sangramento, já tava saindo aos poucos. Acho que era tipo pra acelerar, né, o aborto ali. E aí eu me lembro que depois me deu vontade de ir no banheiro fazer xixi. E aí eu falei com a enfermeira, eu preciso ir no banheiro. Não, vai lá, o banheiro é ali. Aí eu levantei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, gente, essa cena é terrível. Aí eu fui, era como se tivesse, sabe, tido uma pressão assim, e como se tivesse saído alguma coisa de dentro de mim.